Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos neste Evangelho. Eu já estou no capítulo 7 e hoje eu vou falar a respeito da promessa do Espírito Santo. O capítulo 7 eu já falei até o versículo 36. Fala da incredulidade dos irmãos de Jesus, Jesus na festa de tabernáculos, e agora neste vídeo eu estarei falando a respeito da promessa do Espírito Santo. Fala também a respeito do projeto de prisão do Senhor. Eles queriam prender o nosso Salvador. Mas ainda não era a hora. Quando chega a hora, tudo acontece. É verdade. Vamos lá então. Está aí, portanto, na tela a promessa do Espírito Santo. Deixa eu subir a barra um pouquinho aqui, texto. Diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembrando que esta festa aqui é a festa de tabernáculos. Nós estamos no capítulo 7. Fala a respeito da festa de tabernáculos. Esta era a última festa do povo judeu. Porque o povo tinha Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Nestas 3 idas a Jerusalém, na festa de Páscoa você tinha também os pães asmos. No Pentecoste, você tinha, ou melhor, na Páscoa você tinha Páscoa e os pães asmos. Depois você tinha primícias e Pentecostes. Depois passava o período do verão, nós tínhamos aí a festa de trombetas, Yom Kippur, que era o dia da expiação, e tabernáculos. Então, hoje são essas festas que o povo de Deus tinha no passado. Hoje eu não sei se eles comemoram todas essas festas, mas no passado era assim que eles faziam. Comemoravam tudo isso. E aqui era o grande último dia da festa de tabernáculos. Então, Jesus aproveitando, encerrava-se o ano litúrgico, o ano religioso, e agora somente no ano seguinte é que recomeçava novamente as festas. Então tinha aí o período do inverno, então você tinha o verão, o outono, o inverno, passava o período do inverno, no inverno não tinha festas, justamente devido à dificuldade do povo em se locomoverem no período do inverno. Então nesse período não havia festas. Então agora somente no ano seguinte, na Páscoa, é que realmente recomeçavam as festas. Então, Jesus estava ali no grande último dia, o último dia da festa, provavelmente o 7º dia, tabernáculos. O povo de Israel, eles habitavam em tendas por um período de 7 dias. Então, no último dia, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, ao 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. O interessante é que na Bíblia, a pessoa do Espírito Santo, ela é comparada com algumas coisas, como fogo, como azeite, como pomba, e aqui como um rio de água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Engraçado é que lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 1, 750 anos antes de Jesus, diz o seguinte: ó vós todos os que têm sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Olha para vocês verem. Então já estava prometendo esta água espiritual. Nesse mesmo evangelho, capítulo 6, versículo 35, diz o seguinte: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas que tipo de sede é esta? É a sede espiritual. Lá em Apocalipse 22, 17 diz o seguinte: o Espírito e a noiva e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água viva. Então veja que tem também outro texto, em Isaías 12, 3, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Olha só, águas das fontes de salvação. Isaías 32, 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Veja que ele compara os nossos corações como uma terra seca, árida e sedenta. E que o Espírito Santo é esta fonte de água que, ao ser derramada neste coração sedento, ressequido, ele começa a produzir algo. Ele se torna um campo fértil como um bosque. Então veja o que ele compara. As nossas almas como um campo ressequido, um campo árido, sem nada. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo ele é derramado em nossos corações, é como um rio de água que é derramado sobre um deserto, e esse deserto começa a florescer. Por isso que no 38 ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios aqui é potamos. Então potamos é um córrego, um rio, uma corrente, uma inundação. E água viva, água aqui é Rudor. Rudor é água mesmo. Então rios de água vivas. Então, e viva exal. Isto, olha só. Então, por que Jesus estava dizendo isso? Vamos lá. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então veja que tinha uma promessa a respeito do Espírito Santo.
lá em Joel 2 está escrito: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Deus já havia prometido. Mas alguém possa perguntar: mas e no Antigo Testamento? O Espírito Santo não era dado? Sim, ele era dado, mas não era derramado de forma tão abundante como agora, com a vinda do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele era dado para uma missão específica, como, por exemplo, Gideão, Sansão, Davi, Moisés, homens como Aholiabe, Bezalael. Então, os homens tinham uma tarefa específica. Então, Deus derramava do seu Espírito Santo sobre a vida daquele homem, e a partir daquele momento, aquela pessoa tinha uma capacitação especial para fazer algo, como o caso de Bezalael, Aholiabe, que eram as pessoas que iam ajudar na confecção do tabernáculo. O Espírito Santo daria capacidades especiais para esses homens. Como o Gideão, que o Senhor o revestiu, para que ele pudesse liderar o exército para libertar o povo dele das mãos do inimigo. Como Sansão também, que foi um juiz. Como Davi, para governar. Como Samuel, como profeta de Deus. Então, vamos dizer assim, que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era derramado como conta-gotas em pessoas específicas, para que elas pudessem exercer um ministério, um trabalho específico na obra de Deus. Mas ele não era derramado de forma tão abundante como agora. O Senhor já havia prometido para Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E agora o Senhor Jesus disse, isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então todos os que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. E eu assim, pô, até aquele momento não fora dado. Até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. A palavra glorificada aqui é doxa. E aí o doxazo aí. O doxazo aí, essa palavrinha aqui é doxazo. Está conjugado aí o verbo no aoristo, indicativo passivo. Engraçado que glorificado aí já estava como que o verbo estava conjugado como se fosse no passado. Porque aoristo é um passado. É um passado não completo ainda, a verdade é isso. Mas ele está dizendo que não havia sido glorificado. Porque João, quando escreveu o Evangelho, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então, por isso que com certeza ele colocou aí o verbo no aoristo. Então, Jesus tinha que ser morto, ressuscitado, a partir do momento que ele fosse recebido no céu, aí sim o Espírito Santo seria derramado sobre aqueles que crescem no nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Veja que alguns dentre a multidão não reconheciam Jesus como Messias. Eles reconheciam Jesus como profeta. Talvez pelos sinais que Jesus estava fazendo, ou por aquilo que Jesus estava falando. Pelas palavras de Jesus, eles chegaram à conclusão que esse homem fala algo que nós desconhecemos. Então ele é um profeta. Alguns viam os sinais que Jesus fazia, como João registrou no seu Evangelho, e diziam, será que quando o Messias vier vai fazer sinal igual a este? Então provavelmente este é o Messias. Então dentre a multidão tinha um grupo de pessoas que viam Jesus como um profeta. Outros viam Jesus como o Messias. Vamos lá.
Outros diziam, ele é o Cristo. Tá vendo? Foi o que eu disse. Este é verdadeiramente o profeta. Beleza, estamos dizendo. Em outras oportunidades também, eles reconheciam Jesus como profeta. Lá em Mateus 21:46 diz o seguinte, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Tinham por profeta. Lucas 7:16 diz o seguinte, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Falando de quem? De Jesus. Então eles viam Jesus como um profeta. 41 aí, outros diziam, ele é o Cristo. A palavra grega aí é Christos. Christos, no grego, é de origem da palavra hebraica Mashiach, ou ungido. Que a palavra Mashiach é ungido. E a palavra grega Christos é ungido. Cristo era o Messias, o Filho de Deus, o ungido. Então outros diziam, não, ele é o Messias. O Messias prometido pela Escritura é ele, pronto. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? E outros falaram, mas espera aí, o Cristo vem da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Interessante. Só que José e Maria, de acordo com a genealogia trazida por Mateus e Lucas, se você ler a genealogia, Jesus veio da linhagem de Davi. E outra coisa, José e Maria, eles moravam em Nazaré, mas eles não eram de Nazaré da Galileia, eles eram de Belém. O fato é tanto que quando foi convocado o censo, para onde que José e Maria foram? Para Belém, porque eles eram de Belém. José e Maria eram de Belém, e eles eram descendentes de Davi, da tribo de Judá. Só que esses judeus aqui analisaram e julgaram Jesus superficialmente, não queriam saber de onde realmente ele era. Só julgaram aparentemente. Galileia. Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura? Olha aí, eles sabiam muito bem de onde que o Cristo viria. Não diz a Escritura, a palavra Escritura aqui é grafê. Escritura aqui está dizendo a respeito à Torá, que o Mashiach Christos é da descendência de Davi e da aldeia de Belém, Beit-Lehem, casa do pão. De onde era Davi? Lá em Salmos 132:11 diz o seguinte, o Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre, porei sobre o trono. Falando sobre quem? Sobre Jesus. Lá em Miqueias 5:2 diz o seguinte, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. És tu, Belém Efrata, Miqueias profetizando, muitos anos antes de Jesus. Tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que vai governar Israel. E saiu realmente. Vamos lá, 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Dele quem? De Jesus. O que é dissensão? Dissensão é uma palavra grega aí, é esrimas, que é o que? Um rasgão, uma divisão. Então a multidão ela ficou dividida em três. Uns totalmente incrédulos. Isso não é um profeta não. Outros diziam, também não é Messias não. Outros, não, ele é o Messias, ele faz um monte de milagres.
Outros diziam, não, ele é um profeta, ele fala coisas espetaculares. Está entendendo? Então houve dissensão, houve divisão entre o povo por causa de Jesus. Alguns dentre eles queriam prendê-lo. Por quê? Não acreditavam que ele nem era profeta e nem era Messias. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não os trouxeste? Os guardas foram lá com o intuito de prender Jesus, mas ainda não havia chegado a hora de Jesus ser preso. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho aqui, para o vídeo não ficar tão extenso. Está na hora de encerrar, 21 minutos já. Então os guardas do templo foram lá com o intuito de prender Jesus. Guarda aqui é o peretes, ou seja, os criados, uns criados ali que estão a serviço, um assistente que está a serviço dos principais sacerdotes. Não era a guarda romana, por isso que é o peretes. Os guardas aqui, o termo grego é o peretes, está aí, lado direito da tela para você ver. Não eram os guardas romanos, eram os guardas do templo, os assistentes do templo. Como aquele que Pedro cortou a orelha lá no Getsemane. Vamos lá, 46. Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Até os próprios servos que foram para lá, enviados pelos principais dos sacerdotes para prender Jesus, viram que as palavras, ficaram escutando as palavras de Jesus, e até eles ficaram maravilhados. Jamais alguém falou como este homem. Olha só aí o 47. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? E eles ficaram preocupados. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Está vendo? Eles estavam preocupados. Eles não queriam nem saber quem era Jesus. Eles estavam preocupados se alguém das autoridades aí é Arron, comandante, chefe, líder. Vocês sabem se alguém da liderança judaica aí creu nele? Ou alguns dos fariseus? Eu já falei em outra oportunidade quem eram os fariseus, os parushim, os separados. E aí eles falam algo interessante. Olha aí. Quanto a esta plebe, o que é plebe? Óculos, multidão. Quanto a esta multidão, tá aí, vou colocar no lado direito aí, ó. Quanto plebe é multidão, povo, povão, massa. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Eles amaldiçoaram em ida. O termo grego aí é picar, taratos, ou seja, execrável, exposto à vingança divina, sob a maldição de Deus. Esse povo aí está maldito, amaldiçoado por Deus. Eles não sabem nada da lei. Não é que eles não soubessem. Era a função do sacerdote ensinar as leis ao povo. Se o povo não sabia, é porque é culpa deles. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Lembra de Nicodemos? Nicodemos é aquele que Paulo foi instruído aos seus pés. Era um homem sensato. Nicodemos vem da palavra grega, é um nome grego, inclusive. Vem de Nick, que é conquistador. Nicodemos. Perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ou seja, Nicodemos, como homem conhecedor da lei, ele aplicou o princípio da lei de Moisés. Porque lá em Êxodo 23:1, não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Olha só. Outra passagem lá em Levítico 19:15, não farás justiça no juízo,
Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso com justiça. Julgarás o teu próximo. Ou seja, haja com justiça. Então, não é para fazer discriminação, é para julgar segundo a reta justiça. E aí, o que eles responderam para Nicodemos? Responderam eles: dar-se-á caso de que também tu és da Galileia? Ou seja, já que você está defendendo este homem, eu estou achando que você também, Nicodemos, é da região lá da Galileia. Dar-se-á caso também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Pronto, encerrou a conversa. Nicodemos simplesmente lançou uma pergunta e eles não responderam uma pergunta de Nicodemos, se era lícito ou não julgar um homem sem primeiro ouvi-lo. Eles não quiseram nem saber a respeito da pergunta de Nicodemos e saíram pela tangente, dizendo: por acaso você também é lá da Galileia? Dá uma olhada aí, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Se eu não estou equivocado, Jonas, que pregou em Nínive, ele era da região da Galileia. Pois bem, chegamos aí ao final de mais uma meditação. Deixa eu voltar aqui para a tela principal, tela introdução, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou para o capítulo 8. O capítulo 8, ele começa com, deixa eu ver aqui, eu até coloquei na tela, a mulher adúltera. Então, no próximo vídeo, eu estarei falando sobre a mulher adúltera. Então, peço a você que não perca o meu próximo vídeo. Eu tenho vários vídeos aí falando a respeito da palavra de Deus, principalmente no Evangelho de João, esse evangelho tão maravilhoso que fala de uma forma assim peculiar a respeito da pessoa de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.